Abra sua Bíblia, meu irmão, em Lucas 24, começando do versículo 46. Lucas 24, do versículo 46. Essa palavra é forte, irmão. Obrigado, abençoado. Essa palavra é forte. Forte para cada ser, para cada homem, para cada mulher, para aqueles que estão aqui hoje, essa palavra é forte. E eu tenho certeza que hoje você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Porque o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas hoje nesse lugar. Como já está trabalhando desde o início desse culto até esse momento, nós seremos revestidos pelo poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus declara: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, não seja o que fale essa noite, mas o Espírito Santo fala através dos meus lábios. Nada tenho a oferecer, Senhor, porque não sou ninguém. Mas se o Espírito Santo me tomar hoje e falar através de mim, eu tenho certeza que nós vamos ouvir não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir essa noite. Nos colocamos nas tuas mãos, diante de ti, para que seja feita a tua vontade. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Interessante, quando eu vejo essa passagem, a primeira coisa que me vem na cabeça é Abraão. Deus olha para Abraão e diz: sai. Aí eu lembro também de Jonas, quando Deus olha para Jonas e diz: vai. Aí me vem à cabeça os discípulos aqui nessa hora, onde Deus olha para eles e diz: ficai. Um saiu, outro foi e o outro ficou. E tudo foi ordem de Deus. Sabe qual a diferença que existe ali entre os três? Nenhuma. Porque a mensagem vem de um mesmo Deus. E é a diferença que não existe, pode se tornar coincidência, pode se tornar em algo igual na mensagem que é pregada para os três e para outros personagens da Bíblia. Isso daqui nos transmite a mensagem de obediência. Obediência. É o que Deus quer de mim, de você. Deus quer obediência na minha vida. Deus quer obediência a Ele no meu trabalho. Deus quer obediência a Ele na minha casa. Deus quer obediência a Ele na minha igreja. Deus quer obediência a Ele onde eu estiver, quando eu estiver, no local que eu estiver. E diante desses acontecimentos, a gente observa que o Senhor exige obediência. E ao exigir obediência, o Senhor relata aos seus discípulos, diz: olha, ficai em Jerusalém. Se é para ficar em Jerusalém, isso traz o contexto de espera. É como se Deus estivesse dizendo: espere, porque alguma coisa vai acontecer. E essa está sendo a mensagem de Deus para muitos que estão aqui hoje. Deus não está lhe dando um sim hoje. Deus não está lhe dando um não hoje. Deus está simplesmente dizendo hoje para você: espera, porque alguma coisa está para acontecer. Aguenta firme, faz que nem o salmista: esperei com paciência. Misericórdia, pastor. Esperar já é difícil, ainda com paciência,
aí é misericórdia. Mas se você quer ter a bênção de Deus, as alegrias de Deus, o poder de Deus, o revestimento de Deus sobre a sua vida, aprenda a esperar. E melhor ainda, esperar com paciência. Porque se você espera com paciência, com certeza você sabe de onde vem a vitória. Acredite nisso. E eu observava também, quando a gente vê que Jesus dá um contexto aqui desse ponto interessante, isso daqui acontece logo após Cristo ressuscitar. Quando Cristo é crucificado, volta uma tristeza enorme por cima e na cabeça dos discípulos. Alguns discípulos que passaram 3 anos com Jesus, abandonaram o trabalho, abandonaram praticamente o seu dia a dia, a qual conviviam a cada instante, a cada momento. E naquele instante, 3 anos vivendo à mercê, junto, perto de Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo o que Cristo fazia. Aqueles homens estavam admirados, aqueles homens estavam felizes, aqueles homens estavam assim, nossa, isso nunca aconteceu. Como que vai ocorrer o resto dessa história? E de repente, eles pensando que Jesus naquele momento iria se levantar, iria trazer a vitória sobre o Império Romano, iria trazer a vitória onde os 12 discípulos iriam se levantar como os grandes guardadores da mensagem do Evangelho de Deus. E nesse momento, quando todos estão no auge, na alegria, naquele instante fervoroso, o que acontece? O grande líder morre. E para piorar a situação, o grande líder morre e ninguém mais vê ele. O homem sumiu. O homem desapareceu. Cadê aquele que era chamado Filho de Deus? Cadê aquele que prometeu tantas coisas boas para a gente? Eu imagino as conversas entre Pedro, João, Tiago. Gente, eu abandonei tudo. Eu deixei meu barco lá, o Léo, vim seguir esse homem, fiz de tudo, ajudei, andamos quilômetros e quilômetros, a gente viu maravilhas, tudo parecia certo, bonito, harmonioso, de repente dá tudo errado, o homem morre, o homem desaparece, e aí, como é que a gente fica? Eles desanimaram. E ao desanimarem, nós vamos observar que alguns voltam aos seus antigos postos de trabalho. Voltam a fazer aquilo que eles faziam antes de Jesus vir. Tem muitos de nós que muitas vezes servimos, entramos no Evangelho e fazemos a obra com tanta alegria, com tanto fervor, mas diante de um problema, de uma angústia, de uma aflição que muitas vezes nos causa dor, nós deixamos o Evangelho e voltamos atrás, aquela raiz antiga de pecado que vivíamos há muito tempo. E esses homens ficaram tristes. Mas uma luz nasce. E diante deste instante de obscuridade, nós vamos ver Jesus surgindo. Jesus retorna. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, primeira coisa que ele faz antes de se apresentar para qualquer pessoa, ele vai atrás daqueles que saíram de perto dele. Ele vai pelo caminho de Emaús, onde tem 2 discípulos ali, resgata aqueles 2 discípulos. Depois ele vai até a praia, onde estão os discípulos ali pescando, que voltaram à sua antiga vida, e naquele momento pergunta o que eles têm para pescar, se tem peixe ali, e eles olhando ao longe, não reconhecendo Jesus, e dizendo, a gente está pescando aqui há muito tempo, não tem nada. Aí aquele homem da praia vira e diz o seguinte, lança a rede então à sua direita, e quando eles lançam, que puxam a rede, vem cheia de peixe, quase que o navio vai a pique. E naquele instante, naquele momento, eles olham e dizem, é Jesus. Jesus se revela, Jesus se mostra, Jesus chega no momento de impossibilidade, no momento de dor, no momento em que
tudo parecia impossível, Jesus aparece e diz: acredita, eu nunca fui embora, eu sempre estive com vocês, eu sempre estive perto de vocês, eu sou Deus que nunca vou te abandonar. Jesus retorna, passa ali mais de um mês com seus discípulos e depois vai para o céu, vai embora. Mas ele não deixa o povo sozinho. Deixa quem? Deixa um Consolador. Deixa o Espírito Santo de Deus. E diante daquela circunstância, diante daquela promessa, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que os discípulos, eles retornam a Jerusalém. Porque o Jesus vira e diz: ó, ficai em Jerusalém. É lá que vocês vão ser revestidos de poder. Os discípulos retornam, vão para Jerusalém. E diz a palavra lá em Atos que eles vão para Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, eles vão para as suas casas? Não, eles vão para o templo. Tem muita gente que quer receber bênção de Deus, mas está em casa. Tem muita gente que quer receber vitória de Deus, mas está em casa. O local de receber bênção, vitória, graça, poder, revestimento é daqui, na casa de Deus. É no templo aqui, onde tem unção, onde tem presença, onde tem congregação, onde tem o sermão. É aqui que Deus vai te transformar. É aqui que Deus vai fazer você, uma pessoa que era pecadora, se tornar uma pessoa gentil, amável, tranquila. Porque você vai conviver com pessoas que são pecadoras como você, e todos vocês serão transformados. É aqui que Deus vai fazer um milagre. Quer receber vitória? Não fica em casa não, vem para o templo, entra no templo, vem estar aqui com seus irmãos. Aí eu venho com uma pergunta interessante para você: de que lado você está? Porque existe o lado de fora e existe o lado de dentro. De que lado você está? Você está do lado de fora de Jerusalém ou você está do lado de dentro de Jerusalém? Porque revestido é só aquele que está dentro de Jerusalém. Jesus, quando foi morto, ele saiu de Jerusalém. Estava fora de Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa. Fora de Jerusalém, ei, escuta o que eu vou te dizer. Fora de Jerusalém é morte. Fora de Jerusalém é dor. Fora de Jerusalém é tristeza. Fora de Jerusalém é homicídio. Fora de Jerusalém é praticamente uma vida contaminada com aquilo que Satanás tem a fazer. Agora, dentro de Jerusalém, sabe o que acontece? Dentro de Jerusalém nós temos vida, nós temos ressurreição, nós temos unção, nós temos a presença de Deus e nós temos o Senhor agindo no meio do seu povo. Mas deixa eu te contar uma outra coisa interessante. Tem gente que está na igreja, levantando a mão, cantando, tocando, pregando, e está fora de Jerusalém. Não está dentro de Jerusalém. Vive uma vida que não é uma vida de acordo com a vontade de Deus. E como é que eu sei disso? Aquela pessoa que está fora de Jerusalém geralmente é uma pessoa idólatra. Ela adora todo mundo, mas não adora Deus. Para ela, todo mundo tem valor. O homem tem valor, a mulher tem valor, o pregador tem valor, o cantor tem valor, o político tem valor, não sei quem tem valor. É um idólatra. Às vezes nós pensamos em idólatra, seria aquela pessoa, principalmente, que adora ídolos. Não, irmão. Idólatra é aquele que adora tudo aquilo e coloca no lugar de Deus. Quem nós estamos adorando essa noite? Porque se nós somos idólatras, nós estamos fora de Jerusalém. Você adora o homem? Você adora o seu parente? Você adora algum obreiro? Opa, hoje quem vai pregar é aquele irmão, eu vou lá, vai ser bênção. Hoje quem vai cantar é aquela irmã, vai ser bênção, eu vou lá. Aí no culto de oração não aparece aqui. Está em casa.
A idolatria está sendo impregnada nas nossas vidas e nos impede muitas vezes de entrarmos em Jerusalém para sermos revestidos de poder. É o pai de família que muitas vezes ama o futebol, adora o futebol. O filho nasce, ele compra a blusa do Corinthians. Ele compra o shortinho do Corinthians, ele compra o sapatinho do Corinthians, ele compra o bonezinho do Corinthians. Bíblia nada! Eu não estou dizendo que é pecado você torcer por time de futebol, não, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes isso tem atrapalhado a nossa vida espiritual com Deus. É assim, varão. Às vezes chega até tarde no culto. Porque teve que esperar ali, porque podia sair um gol a qualquer hora, em qualquer momento. Nada pode tomar Deus do seu coração e tirar Deus do seu coração. É a irmã que muitas vezes está em casa e naquele momento de casa está vendo aquela novelinha. Hoje em dia não é mais nem novela, né? É uma série aí de japonês, de chinês, de coreano, é uma paixão, um amor, um negócio todo, que lindo, que maravilhoso. Nossa, olha que coisa ali, meu Deus, vai beijar, vai conseguir beijar agora. Ah, é hoje beija. Ah, só amanhã. Ler a Bíblia e buscar Deus, nada! Quem nós estamos adorando? Eu e você, quando aceitamos a Jesus, levantamos as nossas mãos e o nosso coração ficou cheio de Jesus Cristo. E quando o nosso coração ficou cheio de Jesus Cristo, muitas vezes no decorrer da vida, a gente pega o nosso altar, que está cheio de Jesus Cristo, e a gente vai empurrando o altar de Cristo do nosso coração e vai colocando pequenos altares no nosso coração. Quando vai ver, Jesus está fora do coração e o coração está cheio de pequenos altares. Quem é prioridade na tua vida? Prioridade na tua vida é a tua casa ou é Deus? Prioridade na tua vida é a tua esposa ou é Deus? É o teu marido, é Deus. É teu filho, é teu Deus. É o teu trabalho, é Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus. Deus tem que ser adorado em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser o centro da minha vida. Depois de Deus, aí vem o resto, meu irmão. Mas primeiro tem que ser Deus. Quem nós estamos adorando, quem nós estamos trocando os nossos momentos de oração, busca de poder, intercessão, glorificando o nome do Senhor, para poder gastar minutos com o que não deve. Cuidado, porque aqueles que estão fora de Jerusalém correm o risco de sofrerem morte espiritual, e com a morte espiritual, em consequência, vem a morte material. Satanás é assim. Mas existe uma maneira de eu conseguir sair do lado de fora e poder pular para o lado de dentro. Existe uma maneira. E a maneira mais interessante é eu ter fé. É eu acreditar. É eu confiar que existe alguém que vai agir na minha vida, alguém que vai mudar a minha situação, alguém que espiritualmente e materialmente poderá fazer muitas coisas e fazer com que eu acredite num Deus verdadeiro, deixando de acreditar no homem, deixando de acreditar no político, deixando de acreditar naqueles que estão do lado de fora de Jerusalém, para passar a acreditar em um Deus onde eu posso embasar a minha fé e confiar nele. Fé. Mateus 17, 20 diz que sem fé é impossível agradar a quem? Você quer agradar a Deus? Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus.
A palavra do Senhor diz que a fé, Jesus compara a fé com um grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda, o que vai acontecer? Grandes coisas podem acontecer na sua vida. Só que quando Jesus fala acerca do grão de mostarda, Jesus não está falando do tamanho, porque a origem da palavra como diz o mesmo que. Jesus está falando de qualidade. E como é que é essa qualidade, pastor? Quando Jesus diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver fé igual à qualidade do grão de mostarda, muitas coisas poderão ser feitas. Como assim, pastor? Um grão de mostarda, em primeiro lugar, você sabia que é a semente mais forte que existe? A semente que ela é mais resistente. Você pode colocar qualquer semente no fogo. Você pode pisar em muitas sementes. A última ali que vai resistir é a semente de mostarda. Quando Jesus diz que eu e você devemos ter fé como um grão de mostarda, Ele quer que eu e você tenhamos uma fé resistente. Uma fé que vença qualquer tribulação, vença qualquer luta. Pode o mundo estar caindo do seu lado, pode estar acontecendo todos os problemas e angústias da sua vida, mas eu acredito, eu confio, eu creio, eu sei que o meu Deus é poderoso para se levantar e agir na minha vida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu olharei com os meus olhos e eu não serei atingido. Quando Deus diz para termos fé como de uma mostarda, a semente de mostarda é a semente que cresce mais rápido, irmão. Se você plantar uma semente de mostarda, em poucos meses ela já é uma árvore gigantesca. Quando Cristo diz para você ter a semente como a semente, a fé, como a semente do grão de mostarda, é que Deus quer que a sua fé cresça. Seja uma fé que cresça, não uma fé nanica, mas uma fé que confie tanto em Deus, e esteja tanto na presença de Deus, que essa fé cresça cada dia mais e mais. E ainda mais, o grão de mostarda, ela é uma semente não híbrida. É uma semente que não se mistura com outras sementes. Quando Cristo diz para você ter a fé como o grão de mostarda, Cristo está dizendo que você tem que ter a sua fé como uma fé que não se mistura com outras coisas, que não se mistura com outras religiões, que não se mistura com outros evangelhos que são evangelhos falsos, mas o legítimo evangelho que é a palavra de Deus. Se você tiver fé, se você acreditar, meu irmão, você pode saltar do lado de fora para o lado de dentro. E fé é importante. Eu lembro uma vez, eu sempre conto isso quando eu falo de fé. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, e o meu pai estava sentado no sofá. Ele chegou com a cara muito emburrada. Não sei o que aconteceu com ele naquele dia. E ao chegar com a cara emburrada, ele sentou no sofá, ligou a TV e começou a ver o jornal. Eu sentei no colo dele. Eu era pequeno. Lá em casa nós sempre fomos ensinados a tratar com muito carinho um ao outro. A gente sempre abraçava, beijava um irmão ou outro, pai, a mãe. E eu sentado no colo dele, eu comecei a fazer carinho no rosto dele. E quando eu fazia carinho no rosto dele, naquele momento ele olhou para mim e esboçou um sorriso. Eu continuei fazendo carinho no rosto dele. Fazia carinho e dava um beijinho nele. Aí ele sorria mais ainda. Aí eu fiz mais carinho, beijei mais. Aí ele abriu um sorrisão. Quando ele abriu um sorrisão, eu olhei para ele e falei: pai, o senhor está feliz? E ele disse: muito, meu filho, muito feliz. Eu olhei para ele e falei: então me dá 10 reais. Sabe o que ele fez? Meteu a mão no bolso e me deu os 10 reais. Sem fé
É impossível agradar, acariciar a Deus. Você quer agradar a Deus, irmão? Tenha fé, acredite, confie. Deus muitas vezes coloca você em situações difíceis para dizer, vamos ver. Você não está lá na igreja cantando? Cada vez que a minha fé é provada. Vamos para a prática agora? Vamos ver se realmente você vai romper em fé. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Aí quando a luta vem, a minha fé é provada, meu Deus do céu. Quem tem fé aqui em Deus? Quem acredita num Deus que pode mover o impossível na tua vida? Quem acredita num Deus que pode mudar a situação que parece impossível para o homem, possível na sua vida? Eu creio, porque eu vejo Deus fazer isso todo dia na minha vida. Eu creio. Deus é poderoso. Por isso, meu irmão, se você deixar de ser idólatra, você já consegue chegar no muro. Se você tiver fé, você vai pular para dentro de Jerusalém. Aí sabe o que acontece quando você estiver lá dentro de Jerusalém? Vai acontecer algo impressionante. Dentro de Jerusalém, você vai ser cheio do Espírito Santo. Só está em Jerusalém aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Jesus virou para os discípulos e disse, ficai em Jerusalém, fica aqui, não sai, não vai para outro lugar, fica aqui, porque aqui vocês serão revestidos. Ora, busca, confia, acredita, entra na minha presença e vocês serão revestidos. E sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser uma pessoa totalmente fora do normal, que o mundo coloca como sendo normal. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com o que o mundo prega. Quando fala acerca do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, eu digo que ser cheio do Espírito Santo, irmão, é ser cheio. Não existe eu ser cheio do Espírito Santo 30%. Não existe eu ser cheio do Espírito Santo 70%. Ou você é cheio ou você não é. Ou você está cheio do Espírito Santo de Deus ou não está. E essa é a grande batalha da nossa vida. É permanecer constantemente cheios do Espírito Santo de Deus. É na minha casa, cheio do Espírito Santo de Deus. É no meu trabalho, cheio do Espírito Santo de Deus. É na minha igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. É cheio do Espírito Santo de Deus, onde as pessoas vão olhar para você, onde as pessoas vão ver em você Cristo, onde as pessoas vão se espelhar em você. E sabe o que vai acontecer? Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai precisar falar uma palavra para ganhar almas. As suas atitudes, os seus exemplos servirão como ganho de almas para o ministério de Deus. Só das pessoas olharem para você, as pessoas vão dizer, eu quero ser igual àquele homem, eu quero ser igual àquela mulher, eu quero ser igual àquela pessoa. Ali é correto, ali tem Deus no coração, ali tem Deus na vida. Quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é terreno vazio. Vocês já viram um terreno que está abandonado? Não tem nada nesse terreno? Um terreno que é vazio, ele facilmente é invadido. Pessoas entram naquele terreno. Se você não está cheio, se eu não estou cheio do Espírito Santo, facilmente pessoas vão entrar na minha mente, no meu coração
e vão atrapalhar a minha vida. Existe um grupo que se chama MST do capeta. O MST do capeta, ele adora procurar terreno vazio, vida vazia, para poder entrar e fazer morada. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem lugar para Satanás, não tem lugar para demônios entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, porque você está cheio. Terreno vazio, meu irmão, é lugar onde todo mundo joga lixo. O pessoal pega lixo, joga ali naquele terreno vazio. Quando nós estamos com o coração vazio, quando estamos vazios do Espírito Santo, a nossa vida se torna lixeira para um monte de gente. Nós começamos a acumular lixo. Começamos a acumular o quê? Dor, ódio, intriga, descontentamento. Tudo que não presta vai nascer na nossa vida. Por quê? Porque está vazio do Espírito Santo. Mas quem está cheio do Espírito Santo, quem está cheio de Deus, quem está cheio da presença do Senhor, Satanás vem pelo lado. Ixi, está cheio, não dá. Deixa eu tentar aqui. Ixi, aqui também não dá. Deixa eu ver se eu entro aqui na cabeça. Ixi, está cheio de Deus. Deixa eu ver se eu entro pelas pernas. Ixi, está cheio de Deus. Aí sabe o que acontece? Se cumpre a palavra do Senhor que diz: resistir, Satanás, firme na fé. E ele o quê? Fugirá de vós. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que as circunstâncias da vida não controlam os seus desejos, as suas vontades. Você já viu quando você está vivendo, quando acontecem coisas na vida e nós somos influenciados pelas coisas da vida? Acontece isso. Eu passei numa faculdade. Ei, glória! Passei numa faculdade. Só que lá na frente eu não tinha dinheiro para pagar o resto da faculdade. Fiquei triste, chateado, cabisbaixo. Olha as circunstâncias da vida influenciando na minha vida. Eu comprei um carro. Fui lá no Eliomar. Comprei um carro. Estou feliz! Glória a Deus! Eu tenho um carro! Só que eu não paguei seguro. Roubaram o meu carro. 2 dias depois roubaram o carro. Estou chateado. Deus não me ama. Deus me odeia. Roubaram o meu carro. Estou triste. Olha as circunstâncias da vida tomando conta do teu ser. Estou desempregado, estou triste, chateado. Senhor, me dá um emprego. Me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego. Aparece um emprego, eu fico feliz. Oh, glória! Deus me deu um emprego. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Aí vem essas reformas econômicas que estão acontecendo aí agora. Um monte de gente é demitido. Você vai embora também do trabalho. A alegria vai para onde? Vai para o beleléu. Fica triste. Mas deixa eu te contar uma coisa. Lá em Atos 13, Paulo ele foi evangelizar uma cidade junto com os discípulos, chamado Antioquia da Psídia. Quando evangelizava ali, Paulo, sabe o que aconteceu com ele? Bateram em Paulo, derrubaram Paulo, tacaram pedra nesse homem. Tudo que você pensar de pior aconteceu com ele. O homem saiu escorraçado da cidade, teve que fingir que estava morto, para poder se livrar daqueles que iam contra ele. Diante de toda essa situação, Paulo podia dizer: Senhor, não prego mais o evangelho. Eu fui teu servo e olha aí, bateram em mim, me chicotearam, arrebentaram, me chutaram, que humilhação. Nunca mais vou pegar numa Bíblia, nunca mais vou pregar o evangelho. Mas o interessante é que em Atos 13, 52, a palavra do Senhor diz:
e os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, pode vir a circunstância da vida que vier, ele vai levantar a mão para o céu e vai glorificar a Deus, porque ele sabe que quem cuida da sua vida não é você, quem cuida da sua vida é Deus. É Deus quem está na frente, cuidando de você a cada instante e a cada momento. De que lado você está? Você está do lado de fora de Jerusalém? Você está do lado de dentro de Jerusalém? De que lado você está? Como está a sua vida? Eu tenho pensado muito na minha vida. E cada dia nós temos que analisar as nossas vidas. Porque para ser revestido de Deus, nós temos que estar em Jerusalém. Fora de Jerusalém não tem como. Não tem jeito. E sabe por que nós temos que ser revestidos por Deus? Acredite, esse Jesus, depois que passou o tempo todo com seus discípulos, ele ensinou, falou, se mostrou, e depois de tudo isso, ele virou e falou, ó, agora eu vou para o Pai. Consolador vai ficar aí com vocês. E diz a palavra do Senhor que Jesus subiu, até que uma nuvem acabou o quê? Tirando a visão daqueles homens. E sabe o que foi de mais lindo? Do lado daqueles homens, de um lado e do outro, tinham representantes de Deus. E esses representantes disseram, homens, do mesmo jeito que vocês viram ele subindo, do mesmo jeito vocês vão ver ele descer. Revestivos, porque o momento de Deus estar voltando é já. Cristo está às portas. Cristo está perto. Muitas vezes nos importamos com as coisas do mundo. Tem uma história que, para encerrar, uma história que eu amo muito. Até contei para os irmãos lá em Formosa também. Existia um pastor, e esse pastor, com seus 20 anos de idade, já casado, foi mandado, esse fato é verídico, mandado pela Assembleia de Deus para uma missão na África. E esse homem, foi ele e a sua esposa lá para a África. Irmãos, foi praticamente 30 anos de luta e sofrimento nesse ministério lá na África. Até que esse homem completou os seus 50 anos, já estava muito cansado, muito velho, de tanto que labutou ali na África. Ganhou muitas almas para Jesus. E naquele momento ele virou para a esposa dele e disse, sabe o quê? Vou voltar para o Brasil. Não aguento mais. Estou muito cansado. Eu quero voltar. Quero voltar para descansar. O que eu podia fazer, eu já fiz. A obra que eu fui chamado para fazer aqui, eu já fiz. Quero voltar. A esposa concordou. Compraram a passagem de navio, falaram com a sede. A sede pagou toda a passagem deles, a sede lá da Assembleia, e eles retornaram. Quando retornaram, aquele homem olhou de longe, lá no Porto de Santos, ele olhou de longe assim uma multidão. Ele virou para a esposa todo alegre e disse, olha só o que Deus faz. Depois de tantos anos trabalhando nesse ministério,
se arrebentando lá na África, tem um monte de gente me esperando lá no porto. Deve ser os irmãos tudo da igreja que estão me esperando. Ficou feliz, balançou a mulher, ô glória! Eu vou abraçar meus irmãos tudinho. Acho que até o pastor presidente deve estar lá me esperando. Quando ele chegou no porto, feliz da vida, que ele foi descer, aquela multidão veio ao encontro dele. Só que aquela multidão não abraçou ele, passou por ele. E foram abraçar um deputado que estava chegando. A multidão não era para ele, a multidão era para o deputado que estava chegando. Aquele homem se revoltou, voltou para casa, chateado, angustiado, e falou: olha, mulher, que decepção. 30 anos lá naquela terra de ninguém, me arrebentando, nada de bom aconteceu ali, luta sobre luta, e quando eu chego aqui que eu chego em casa e eu acho que eu vou ser bem recebido, não tem uma viva alma, nem o pastor presidente aqui para me receber. Eu vou para casa. Foi para casa com a esposa. Ficou chateado. Ficou com raiva. E a esposa virou para ele: homem, tira essa cara. Para que ficar assim? Ninguém tem obrigação de vir receber você, não. Não, mas é muito, como é que pode? Gastei a minha vida toda pelo evangelho e nem para ser recebido quando eu chego em casa. A mulher: você está revoltado? Tô! Então vai lá para o quarto falar com Deus. Conta isso para Jesus. É isso que eu vou fazer mesmo. Levantou e foi para o quarto. Quando ele chegou no quarto, se ajoelhou, ficou ali uns 15 minutos. Voltou para a sala. Quando voltou para a sala, encontrou a mulher, ele estava chorando. A mulher falou: o que foi que aconteceu? Eu falei para Deus: Senhor, por que eu voltei para casa e ninguém me recebeu? E sabe o que Deus falou para ele? Quem disse que você já voltou para casa? Você acha que aqui é o seu lar? Você acha que aqui é a sua morada? Você acha que o que tem aqui lhe pertence? Você ainda não voltou para casa. Porque o dia que você voltar para casa, dependendo do que você fez para Deus, você será recepcionado por miríades e miríades de anjos. E Deus estará sendo glorificado pela sua vida, por tudo que você fez. E muitas vezes muitos não viram, mas o teu Deus viu. Muitos não prestaram atenção, mas o teu Deus viu. Deus sabe de tudo. E para fazer isso, precisa estar em Jerusalém. Não deixe Jerusalém. Esteja em Jerusalém. Porque em Jerusalém você será revestido de poder. Deixa eu te falar uma coisa. Para ter fé em Deus não é do dia para a noite. Leva convivência. É diariamente estar com Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo não é do dia para a noite. É vida diária com Deus. Mas para você ser um adorador, você pode começar hoje. É possível ser hoje. E eu quero nesse instante convidar você a ficar em pé nesse momento. Em nome do Senhor Jesus.
Nesse momento vai acontecer uma batalha muito grande espiritual nessa igreja. Os anjos de Satanás vão impedir você agora. Vão tentar impedir você